Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean Fausto, sou coach comportamental para traders. Hoje gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a relação risco-retorno. Qual é melhor? Ok? Eu vejo muita gente conversando aí nos chats e fóruns, Facebook, grupos. Por exemplo, o que é melhor falando relação de 3 para 1, ou buscar 1 para 1, ou buscar 1 para 3, enfim. Qual realmente que é a melhor essa relação? Eu tenho essa planilha aqui, por exemplo, que ela faz uma simulação de como seria o resultado de acordo com algumas configurações aqui de risco, retorno e percentual de acerto, ok? Vamos fazer uma simulação aqui então, por exemplo, de um trader operando 5 contratos, stop, aqui são pontos, ok? Stop de 100 pontos e ganho de 100 pontos no mini índice, tá? Ele busca aqui uma média de 150, vamos colocar aqui, ó, busca 200 pontos por dia. Operações por dia, vamos colocar aqui que ele coloca uma média de 3 aí. Se ele acertar, por exemplo, 60% das operações, o gráfico dele seria exatamente isso aqui, tá? Vamos colocar aqui, eu diminuir um pouquinho, ó, 55% das operações. Já fica um pouco mais períodos aqui com uma queda, então já não é tão legal. Então, por exemplo, uma pessoa que opera assim 1 para 1, o índice de acerto aí de 60% já é um índice de acerto muito bom, ok? Agora, por exemplo, vamos conversar aqui sobre alguém que opera na relação aqui de 3 para 1. Por exemplo, ele usa um stop de 50 pontos para buscar 150. Uma meta diária aqui também 200 pontos, 3 operações por dia. O índice de acerto dele, você pode ver que, por exemplo, ele acertar 42%, ó, 40%, vamos ver. Ó, até acertando 40%, um pouco menos eu acho aqui, ó, 35%. Se acertar 35% das operações, ele continua sendo um trader consistente. Ok? Então, assim, a relação não tem muito a ver, né? O que define isso o percentual de acerto que você tem nessa estratégia, tá? Vamos fazer o contrário agora. Estopando 150 pontos e buscando scalper de 50 pontos. Aqui ele já vai ter que fazer, por exemplo, umas 5 operações por dia. Só que aqui o acerto dele, 80%, teria que ser 80%. É claro, né, que eu vejo muita gente falando, mas quando você opera numa relação assim, você se obriga a acertar muito. Mas também o próprio fato, assim, de se você entrar no mercado, né, jogar essa moeda, né, para cima, como se fosse uma moeda, né, aleatoriamente. A tendência, eu agora aqui não sei direito o percentual, mas você vai acertar muito mais 50 pontos do que errar 150. Então é natural, e ainda com uma técnica, você utilizando uma técnica, você vai chegar nesse índice aqui de 80%, ok? Tenho coaches meus que operam assim com 90% de acerto. Tá? Então é bem tranquilo fazer isso. Agora, quando você está numa relação que de 50 para, sei lá, por exemplo, 120, né? Você está aqui uma relação risco-ganho 2,4, você acertar metade das suas operações já é bem interessante. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, no caso aqui eu estou fazendo, colocando corretagem zero, mas uma corretagem aqui, por exemplo, de 0,16, vocês podem ver aqui que essa linha aqui, eu acabei não falei antes, mas essa aqui é o bruto e esse aqui é o líquido. Então a corretagem ela faz uma certa diferença também, principalmente quando o teu risco-ganho ele é o contrário, ele é menor, né? Se você colocar aqui menos 150 e 50, vamos colocar aqui 80%, né? Ó, pode ver como a corretagem já faz muita diferença quando o teu lucro é menor, porque você tem que operar mais, ok? Então, a grande desvantagem que eu vejo no risco-ganho aqui de 1 para 3 é que a corretagem não influencia, mas agora, se você estiver operando aí com corretagem zero, aí ele fica praticamente a mesma coisa, ok? Então, só para a gente dar uma olhada aqui, vamos fazer um último exemplo aqui, alguém que opera 1 para 1, 200 pontos no dia, 3 operações, uma média de acerto aqui de 55%, vamos colocar 60% aqui.
O gráfico já é bem interessante. E você pode ver aqui que mais ou menos se a pessoa operar, se o trader operar aqui com 5 contratos, ele tem em média um rendimento por dia de R$ 88, né? Isso aqui é uma média de cálculo, ok? Em torno do mês aqui, R$ 1.700. Então você vê que é bem tranquilo se quando você começa a operar, você faz durante, por exemplo, qual é a estratégia, né? Você operar durante um mês exatamente o mesmo setup, a mesma forma de operar. E aí você começa a calcular essa estatística, né? Com essa estatística aí você pode realmente ter um controle. Agora, não precisa, é claro que isso aqui não precisa ser certo, né? Por exemplo, eu tenho um operacional aqui que você poderia estar fazendo, no caso assim, 100 pontos para 100 pontos, mas é claro, você faz uma entrada, isso aqui seria o limite, né? Os extremos, mas por exemplo, você faz uma entrada e vê que naquela entrada você pode colocar um stop menor, 50 pontos, 60 pontos, né? Ou então também você pode, em vez de 100 pontos, você vê que ele pode ir um pouco mais, 120, 150. Então isso aqui seria se você fizesse exatamente fixo, né? Colocasse uma ordem ocular, menos 100 de ganho, menos 100 de gain. Então, mais ou menos para ter uma ideia. Então isso aqui fica o conceito aqui de que qual é o melhor, né? Não tem o melhor. Praticamente, isso aqui é do jeito que você opera, né? Como você se sente melhor operando, como que você acredita que você pode vencer e ser consistente no mercado. Então, essa história de ficar, não, um para três é melhor, outro é melhor, enfim, não tem isso, ok? Eu conheço alguns traders profissionais que eles operam exatamente isso, né? Menos 50 aqui para 150, para 150, e a taxa de 150 não, é em torno de 120, dá mais ou menos 2,4 aqui. Tá? E a taxa de acerto não passa de 42%. Não passa. Não consegue passar disso, ok? Então é um trader vencedor. Legal? E lembrando, o cara que busca aqui, ó, o contrário, né? Stop aqui de 150 para 50. Tá? A taxa de acerto dele, o cara que começa fazer isso já é pelo menos 85%. Então pode ver que não tem qual que é o melhor, qual que não é o melhor. Realmente não tem. Aí vai de como você opera, como você anota suas estatísticas e como que você trabalha elas. Beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, aí comenta aqui embaixo que eu posso estar respondendo mais tarde. Valeu? Obrigado, até mais.